O bilionário foi convidado para uma reunião importante. Ele não imaginava que a faxineira era a chefe. Caetano entrou atrasado, travou na porta ao ver Djanira em pé diante do quadro, conduzindo a sala com firmeza, enquanto todos já estavam voltados para ela. Djanira fechou a pasta devagar, sustentou o olhar nele e disse: "Pode se sentar, Sr. Caetano. A parte que o senhor nunca viu começa agora." Caetano obedeceu sem discutir, porque percebeu no mesmo instante que já não tinha o controle daquela sala. Puxou a cadeira, sentou devagar e tentou esconder o abalo, mas o movimento duro das mãos sobre a mesa entregou mais do que ele queria. Djanira não elevou a voz nem mudou a expressão. Ficou em pé ao lado do quadro, com a postura firme, os papéis organizados e o olhar seguro de quem sabia exatamente o que ia dizer e o efeito que cada palavra teria. Osmar manteve o notebook aberto, sem desviar a atenção dela. Alzira segurou a caneta sem anotar nada. Bento apoiou os braços na mesa e aguardou em silêncio. Caetano olhou um por um e entendeu o que mais o incomodava. Ninguém parecia surpreso. Ninguém parecia em dúvida. Todos já sabiam quem ela era antes de ele entrar. "Vamos continuar", Djanira disse, e a sala inteira se alinhou ao ritmo dela. Caetano respirou fundo e tentou recuperar o tom habitual. "Antes de continuar, alguém pode me explicar o que está acontecendo?" Djanira virou uma página, colocou uma pasta à frente dele e respondeu com calma: "Está acontecendo o que o senhor adiou por tempo demais. Hoje o senhor vai finalmente ver a empresa do jeito que ela realmente está." Caetano abriu a pasta de forma brusca, mas logo o gesto perdeu força. Havia relatórios, contratos, avisos de fornecedores, registros internos, planilhas com datas, assinaturas e observações detalhadas. Não era um ataque vazio, era uma exposição completa. "Isso aqui não pode estar certo", ele disse, passando os olhos pelas primeiras folhas. "Pode", Bento respondeu antes de qualquer outro. "E está tudo conferido." Caetano ergueu a cabeça para ele. "Você sabia disso?" Bento não recuou. "Eu soube quando ela me chamou para verificar os números." A palavra "ela" ficou no ar de um jeito que pesou mais do que qualquer gráfico. Caetano voltou o rosto para Djanira e, dessa vez, não enxergou a funcionária discreta do fim da noite, nem a mulher que empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor sem chamar atenção. Viu alguém que tinha conquistado um lugar dentro daquela mesa sem pedir licença a ninguém. "Quem é você?" ele perguntou sem ironia, sem força, quase num impulso que saía mais da confusão do que da irritação. Djanira segurou o silêncio por um segundo, como se quisesse ter certeza de que ele ouviria a resposta inteira. "Meu nome o senhor já conhece. O que o senhor não sabe é que eu assumi a presidência executiva da Valedouro Participações ontem à noite, depois da conclusão da compra da dívida principal do seu grupo e da aprovação do Conselho Extraordinário." A sala seguiu quieta. O rosto de Caetano perdeu a cor por um momento. "Isso é impossível." Não, Osmar disse, empurrando um documento na direção dele. "É registrado, homologado e válido." Caetano folheou as páginas, viu os carimbos, reconheceu assinaturas de conselheiros, identificou a do próprio advogado e sentiu um vazio crescer no peito. "Meu advogado não me avisou." "Avisou", Alzira respondeu. "O senhor é que cancelou a reunião de ontem." Caetano fechou a pasta com força controlada. "Então era isso. Vocês montaram tudo pelas minhas costas." Djanira respirou devagar. "Não. Nós trabalhamos enquanto o senhor se afastava das decisões difíceis." Caetano quase rebateu na mesma hora, mas parou. Nos últimos meses, ele tinha se habituado a delegar reuniões, adiar conversas e empurrar problemas para relatórios resumidos no celular. Tinha dinheiro, patrimônio, reputação e uma rotina cercada de gente eficiente demais para contrariá-lo com firmeza.
Pela primeira vez em muito tempo, alguém não estava medindo palavras para poupá-lo. Djanira tocou levemente a borda do quadro. Eu vou ser direta. A empresa perdeu contratos importantes, atrasou pagamentos internos, deixou áreas sem liderança, fechou portas para profissionais competentes e passou a funcionar com base no medo de contrariar o senhor. O problema financeiro existe, mas o problema humano é maior. Caetano sorriu sem humor. E a faxineira virou especialista em governança. Ela sustentou o olhar nele e a resposta saiu limpa. A faxineira estudou administração, reestruturou 2 empresas antes dos 40 anos, assumiu uma prestadora de serviços depois de enterrar a própria mãe e trabalhou onde foi preciso para não fechar as portas quando os contratos sumiram. A faxineira sabe ler uma sala, um balanço e uma mentira, e sabe também quando um homem rico está tão acostumado a ser servido que deixou de perceber quem realmente sustenta o chão onde ele pisa. Ninguém fez menção de interromper. Caetano segurou a mandíbula, olhou para a mesa, depois para ela de novo. Não havia provocação no rosto de Djanira, havia verdade, e isso atingia mais. Se a senhora queria falar comigo, bastava marcar uma reunião. Ela quase sorriu, mas o gesto não chegou a se formar. Eu marquei 3. O senhor desmarcou as 3. Depois eu pedi uma conversa de 20 minutos por intermédio da diretoria. Não fui recebida. Então aceitei cobrir pessoalmente o turno de limpeza desta sala, enquanto avaliava se ainda existia aqui dentro alguém disposto a enxergar a realidade. Caetano engoliu em seco, porque se lembrou com desconforto de 2 noites em que tinha permanecido até tarde, passando por elas sem realmente prestar atenção. Em uma dessas noites, deixara um café sobre a bancada e dissera apenas: "A senhora ainda está aqui?" Na outra, reclamara de um relatório, de cabeça cheia, sem notar que ela havia ouvido cada palavra trocada entre ele e um diretor que o enganava havia meses. Você estava me observando. Eu estava observando a empresa que agora preciso salvar. A resposta não veio agressiva. Veio cansada. Isso mexeu com ele de um jeito inesperado. Caetano sempre soube lidar com confronto. O que ele não sabia enfrentar era a presença de alguém que parecia mais decepcionada do que interessada em vencê-lo. Djanira trocou o slide impresso sobre o quadro e abriu uma nova seção da pasta. O senhor quer saber por que eu estou aqui? Porque esta empresa podia ter sido referência de respeito e resultado, mas virou um lugar onde gente competente se cala para manter o emprego e gente despreparada manda porque sabe agradar o dono. Bento desviou os olhos. Alzira cruzou as mãos. Osmar respirou mais fundo. Caetano percebeu que não era apenas sobre dinheiro. Era sobre tudo o que tinha se deformado diante dele sem que ele percebesse. "Fale os nomes", ele pediu, agora mais baixo. Djanira não hesitou. O diretor financeiro manipulou prioridades de pagamento para preservar alianças internas. O setor de compras blindou fornecedores ruins. A gerência de pessoas ignorou avisos sérios sobre assédio moral velado e humilhação cotidiana. E o senhor virou o centro de uma empresa que aprendeu a esconder do senhor tudo o que podia manchar a imagem de controle que o senhor gosta de manter. A última frase fez Caetano fechar os olhos por um segundo. Não por raiva, por reconhecimento. Ele gostava de ordem, velocidade, eficiência. Gostava de entrar numa sala e perceber que tudo já estava resolvido antes de sua chegada. Gostava de parecer indispensável e tinha deixado de fazer as perguntas certas. "Quem saiu prejudicado?" ele perguntou. Djanira folheou outra sessão e respondeu sem teatralidade. "Muita gente, inclusive quem ainda está aqui." Ela então começou a citar situações objetivas, com datas e decisões. Uma coordenadora dispensada depois de apontar falhas, um engenheiro isolado porque discordou de um contrato, uma analista experiente colocada de lado após se recusar a assinar um procedimento incompleto.
Caetano ouviu os nomes em silêncio, reconhecendo alguns rostos, lembrando de reuniões rápidas em que preferiu confiar no resumo apresentado por terceiros. A cada caso, sentia uma parte da imagem que fazia de si mesmo se desfazer. Ele não se via como um homem injusto. Tinha vindo de baixo, trabalhado cedo, sustentado a casa da mãe ainda jovem, construído patrimônio com disciplina. Mas isso não bastava para inocentá-lo do que permitiu. E eu? Ele perguntou por fim, olhando diretamente para Djanira. Qual é exatamente o meu papel nisso, além de ser o homem rico que entrou atrasado? Pela primeira vez, ela saiu de trás do quadro e deu 2 passos curtos até a cabeceira da mesa, sem deixar a pasta da mão. O seu papel é o mais difícil porque não cabe num relatório. O senhor criou uma empresa forte. Isso é verdade. O senhor também começou a se esconder dentro dela. Isso também é verdade. Caetano segurou o olhar dela. Está me chamando de covarde? Estou dizendo que o senhor se afastou da realidade quando a realidade deixou de obedecer. Ele ficou em silêncio. Ela continuou. Sua equipe aprendeu que era mais fácil agradar do que alertar. E o senhor deixou isso acontecer porque se machucar com a verdade passou a parecer perda de tempo. A frase atingiu um ponto que ele não mostrava a ninguém. Fazia quase 2 anos que a morte do pai tinha rachado dentro dele algo que ele nunca nomeou em voz alta. Depois disso, tudo virou produtividade, reunião, compra, expansão, silêncio. A empresa seguiu funcionando, o dinheiro continuou entrando por um tempo, e ele tratou a própria dor como assunto particular demais para ser visto. O problema foi que, junto com a dor, ele começou a empurrar para longe qualquer conversa que exigisse vulnerabilidade, escuta ou demora. E uma empresa sem escuta apodrece por dentro sem fazer barulho. Caetano pousou as 2 mãos na mesa e perguntou num tom mais humano do que tinha usado até ali. Por que a senhora se importa? A pergunta mexeu em toda a sala. Porque aquilo era mais do que estratégia. Djanira levou alguns segundos antes de responder. Porque eu sei o que acontece quando um lugar de trabalho perde a dignidade. Minha mãe limpou escritórios até o último mês de vida. Voltava para casa com dor nas costas e ainda dizia que precisava agradecer por ter serviço. Eu cresci vendo gente boa abaixar a cabeça para não perder o pouco que tinha. Eu estudei de madrugada, falhei, recomecei, segurei contrato pequeno, ouvi porta fechando, ouvi que eu servia para executar e não para decidir. E quando entrei nesta empresa, primeiro como prestadora, depois cobrindo equipe, eu reconheci o mesmo medo em pessoas diferentes. Não aceitei isso. Caetano ouviu tudo sem desviar. Havia firmeza nela, mas havia também uma história inteira sustentando aquela firmeza. E pela primeira vez ele sentiu vergonha de ter reduzido Djanira ao uniforme, ao horário, ao trabalho invisível. Alzira, então, abriu uma pasta própria e falou pela primeira vez com mais profundidade. Eu fiquei porque esperei uma reação do senhor. Não veio. Quando Djanira apresentou o diagnóstico, eu entendi que havia chance de mudança. Se ela não tivesse assumido, eu pediria desligamento esta semana. Osmar concordou com a cabeça. Eu também. Bento completou. Mais gente sairia. Caetano encarou os 3 e compreendeu que a reunião não era um teatro para humilhá-lo. Era uma última tentativa antes do colapso. Então, qual é o plano? Ele perguntou. Djanira respondeu sem rodeio. O plano é simples no papel e difícil na prática. Rever contratos, afastar quem comprometeu a operação, reabrir diálogo com a equipe, renegociar a dívida secundária, recuperar confiança no mercado e reconstruir a cultura da empresa. Para isso, eu assumo a presidência executiva. O senhor permanece no conselho, mas não toma mais decisões sozinho. Caetano soltou um riso curto, incrédulo. A senhora realmente acha que eu vou aceitar isso? Ela manteve a calma.
Acho que o senhor já entendeu que não está em posição de tratar isso como escolha confortável. Ele se inclinou para frente. E se eu me recusar? O processo segue sem o senhor, Osmar respondeu, mas com muito mais desgaste. Djanira completou. Eu prefiro que o senhor fique, não pelo que possui, mas pelo que ainda pode corrigir. A frase mudou algo no ambiente. Não era expulsão, era convite com limite. Caetano percebeu, e isso o deixou ainda mais desarmado. Ele se recostou na cadeira e passou a mão no rosto, num gesto raro de cansaço exposto. Por alguns segundos, ninguém falou. A luz batia nas paredes de vidro e a sala parecia menor. Caetano olhou para Djanira e, contra o próprio impulso, perguntou: se a senhora já tinha tudo nas mãos, por que não me destruiu de uma vez? Djanira respondeu de imediato: porque eu não estou aqui para destruir ninguém. Depois baixou um pouco o tom e acrescentou: eu estou aqui porque ainda vi nesta empresa algo que valia a pena salvar, e porque, apesar de tudo, vi no Senhor mais do que o homem que os outros tentaram transformar num nome inacessível. A frase o pegou de um jeito inesperado. Ele franziu a testa. Quando? Djanira segurou a pasta contra o corpo. Quando o senhor ficou sozinho aqui numa noite e pensou que não tinha mais ninguém. O senhor não percebeu que eu estava recolhendo os copos do lado de fora. Ouvi o senhor dizer para si mesmo que estava cansado de não saber em quem confiar. A lembrança veio inteira. A sala vazia, a gravata solta, o telefone desligado, a cabeça baixa. Ele realmente tinha dito aquilo, achando que ninguém ouviria. Caetano ficou sem resposta. Naquela noite, Djanira continuou, eu entendi que o problema não era só orgulho, era solidão mal administrada. A sinceridade dela não o humilhou, o alcançou. E isso foi pior, porque não havia como se defender daquilo atacando. Bento quebrou o silêncio com cuidado. Caetano, se serve de alguma coisa, eu também errei ficando calado por tempo demais. Caetano olhou para ele sem dureza. Por quê? Bento não se escondeu. Porque eu sabia que você estava cercado por gente que filtrava tudo, e ainda assim escolhi o caminho mais fácil. Eu dizia para mim mesmo que não era meu papel comprar briga. Era. E eu falhei. Caetano assentiu uma vez, devagar, como quem começa a aceitar que a verdade não vinha de um único lado. Alzira, então, empurrou outro documento. Se o senhor aceitar a transição, há uma chance real de recuperação. E não é só financeira. A equipe ainda quer acreditar, mas precisa ver atitude concreta. Caetano baixou os olhos para os papéis, mas já não lia linhas. Lia a própria ausência refletida em meses de decisões incompletas. Djanira percebeu a mudança e não apressou o momento. Ela sabia que homens como ele tinham dificuldade de dizer "eu não vi", porque essa frase derruba uma vida inteira construída sobre segurança. Ainda assim, ele surpreendeu a sala. "Eu não vi", disse de forma seca, simples, sem floreio. Ninguém reagiu com alívio exagerado. Ninguém transformou aquilo em vitória. Djanira apenas respondeu: "Ver agora já muda alguma coisa." Caetano ergueu os olhos. "Não o bastante." "Não", ela concordou. "Mas é o começo." A reunião seguiu em outro nível depois disso. Os relatórios deixaram de soar como ataque e passaram a funcionar como caminho. Djanira distribuiu responsabilidades com clareza. Osmar ficaria na frente da revisão financeira imediata. Alzira conduziria a reestruturação de lideranças. Bento assumiria a ponte entre operação e conselho. Caetano ouviu tudo, fez perguntas, discordou em alguns pontos, mas já não interrompia para se proteger. Em certo momento, Djanira entregou a ele uma folha separada das demais. "Isto aqui não faz parte do processo formal", ela disse. Caetano leu o topo e viu que se tratava de uma lista de funcionários antigos da empresa, alguns afastados, outros deslocados, todos profissionais reconhecidos antes de serem apagados do centro das decisões. "O que é isso?"
As pessoas que ainda podem ajudar o senhor a reconstruir o que perdeu, se o senhor tiver coragem de pedir desculpas e ouvir. Caetano passou os olhos pelos nomes e reconheceu uma ex-gerente que ele admirava, um supervisor antigo, uma coordenadora que sempre entregava resultados. Eles vão me receber? Djanira respondeu com honestidade. Alguns não, outros talvez. Mas o senhor vai precisar fazer o que não está acostumado. Chegar sem cargo na frente e pedir uma conversa de verdade. Ele soltou o ar lentamente. Você fala como se isso fosse fácil. Não é. Eu nunca disse que seria. Houve um momento breve em que os dois se olharam sem a barreira formal da reunião. Caetano percebeu o cansaço nos olhos dela, mas também viu algo mais discreto, uma firmeza humana que não vinha do cargo recém-assumido, e sim de tudo o que ela já tinha atravessado antes de chegar ali. Djanira, por sua vez, notou que a arrogância dele começava a ceder espaço para outra coisa. Não era fragilidade vazia, era consciência chegando tarde, mas chegando inteira. E isso mexeu nela mais do que queria admitir. Quando a parte formal terminou, Osmar, Alzira e Bento saíram da sala para iniciar as providências imediatas, deixando os dois sozinhos por alguns minutos diante da mesa ainda ocupada por copos, papéis e o peso do que tinha sido dito. O silêncio, dessa vez, não era hostil. Caetano se levantou, contornou a cadeira e parou a uma distância respeitosa dela. Não tentou diminuir o espaço com intimidade, nem buscou tom superior. Eu devia ter percebido antes, ele disse. Djanira fechou a pasta e apoiou os dedos sobre a capa. Antes de quê? Antes de você. Antes de tudo. Ela respirou fundo. Perceber antes teria poupado muita gente, mas não aconteceu. Agora o senhor precisa decidir o que faz com o que sabe. Caetano assentiu. Eu ainda estou tentando entender por que você aceitou entrar nessa empresa daquele jeito. Você não precisava. Precisava sim, ela respondeu. Se eu viesse só como executiva, me mostrariam a versão preparada. Eu precisava ver como a empresa tratava quem não tinha poder. Precisava saber se o problema era pontual ou estrutural. Precisava sentir o ritmo, escutar as conversas, notar quem cumprimentava, quem humilhava, quem ignorava. Foi assim que eu confirmei o que os números sozinhos não mostravam. Caetano ficou em silêncio, absorvendo a dimensão da estratégia e da coragem por trás de algo que ele antes veria como simples invisibilidade. E o que você viu em mim? Ele perguntou, sem perceber que já havia deixado de chamá-la de senhora. Djanira percebeu. Não comentou. Vi alguém cansado demais para continuar fingindo que estava tudo bem. E vi também um homem que ainda tinha escolha, embora estivesse cercado por gente interessada em convencê-lo do contrário. Ele deu um meio sorriso triste. Você fala como se ainda acreditasse em mim. Ela sustentou o olhar dele. Eu acredito em mudança quando ela vem acompanhada de atitude. Só discurso não me interessa. Caetano baixou a cabeça por um instante. Justo. Ele pegou a própria pasta, fechou o notebook e ficou parado, como se não quisesse encerrar aquele momento do jeito errado. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Djanira demorou um segundo, mas assentiu. Pode. Em algum momento você me desprezou? Ela não esperava aquela pergunta. O rosto dela mudou pouco, mas o suficiente para revelar que a resposta não viria leve. Não, disse por fim. Eu senti raiva de algumas decisões, senti revolta com o que via aqui dentro, senti vontade de ir embora mais de uma vez. Mas desprezo não. Desprezo é fácil. Eu não construí minha vida para escolher o caminho mais fácil. Caetano absorveu aquilo em silêncio. E em algum momento, ele continuou, você achou que eu não tinha conserto? Djanira olhou para a mesa antes de responder. Achei que talvez o senhor não suportasse ouvir a verdade inteira. Hoje,
Eu ainda não sei até onde vai suportar. Mas o senhor ficou. Isso conta. Houve uma pausa curta. Caetano então disse algo que não planejou. Quando eu te via aqui à noite, eu sentia que você não combinava com o modo como te tratavam. Djanira ergueu os olhos, e mesmo assim não perguntou nada. Ele aceitou o golpe sem se defender. Mesmo assim. Então faça diferente agora, ela disse sem dureza. Comece perguntando o que precisa ser perguntado, mesmo quando a resposta incomodar. Ele sorriu pela primeira vez de um jeito sincero, pequeno, ainda abatido, mas sincero. Certo. Então eu começo por esta. Você vai mesmo conseguir salvar esta empresa? Djanira respondeu com a firmeza de antes, mas agora havia um calor discreto na voz. Se não me atrapalharem, eu consigo. Caetano soltou um ar que quase virou riso. Eu mereci essa. Mereceu! O telefone dela vibrou sobre a mesa. Djanira leu a mensagem, e a serenidade do rosto mudou só um pouco, o bastante para Caetano perceber. Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou. Aconteceu um movimento mais cedo do que eu previa. Que movimento? Djanira guardou o celular e respondeu em tom objetivo. Tem gente lá fora tentando invalidar a transição antes do anúncio interno sair. Se conseguirem espalhar a versão deles primeiro, a equipe vai entrar em pânico, os fornecedores vão recuar e a recuperação fica muito mais difícil. Caetano endireitou a postura. Quem? Os mesmos que lucraram com o seu distanciamento. Ele sentiu o sangue esfriar, mas desta vez não recuou para a negação. O que você precisa de mim? Djanira o observou com atenção, testando se aquela pergunta era real. Era. Preciso que o senhor decida agora de que lado vai ficar, porque quando esta porta abrir de novo, não vai dar mais para continuar entre a omissão e a responsabilidade. Caetano puxou o ar devagar. A sala ainda era a mesma. Os copos ainda estavam sobre a mesa. O quadro seguia atrás dela. O prédio seguia de pé. O dinheiro ainda existia. Os contratos ainda podiam ser renegociados. Mas nada disso importaria se ele voltasse a ser o homem que chegava atrasado para ouvir metade da verdade. Djanira percebeu que ele finalmente entendia. Então, com a mão na pasta e os olhos firmes nos dele, disse a frase que abriu o próximo passo sem deixar espaço para fuga. Se o senhor quer mesmo começar a reparar tudo, venha comigo agora e diga na frente de todos quem realmente vai comandar esta empresa. Caetano se levantou antes que a própria hesitação tivesse tempo de voltar. Ajeitou a cadeira que havia deixado torta e caminhou ao lado de Djanira até a porta de vidro, não como quem conduzia a sala, mas como quem finalmente aceitava entrar nela de verdade. E quando os dois saíram para o corredor e seguiram até o auditório do andar principal, onde gerentes, coordenadores e parte da equipe administrativa já aguardavam um posicionamento sobre os rumores que circulavam desde cedo, a tensão estava espalhada no ambiente de um jeito claro, em olhares cruzados, celulares silenciosos na mão e conversas interrompidas assim que eles apareceram juntos. Osmar foi o primeiro a se aproximar. O aviso interno está pronto, mas ainda dá tempo de segurar se você quiser rever o texto. Caetano respondeu sem olhar para ele. Não vou rever, vou assumir o que precisa ser assumido. Djanira observou o tom dele com atenção. Não havia pose, não havia pressa para parecer transformado. Havia apenas uma decisão difícil, sendo sustentada com esforço real. E isso, para ela, valia mais do que qualquer frase bonita. Alzira entregou a ela uma pasta curta, com a ordem de falas e os pontos críticos. O diretor financeiro tentou convocar uma reunião paralela com parte do conselho. Não conseguiu quórum, mas está insistindo em espalhar que a transição foi forçada. Djanira assentiu. Ele vai tentar nos empurrar para o improviso. Bento completou. Já mandou mensagem para 2 fornecedores dizendo que a empresa está em disputa interna. Caetano fechou a mandíbula. Em outro tempo, teria reagido com impulso e barulho.
Naquele instante, apenas perguntou: "O que ainda está em risco nas próximas 2 horas?" Osmar respondeu sem rodeio: "A confiança da equipe, a leitura do mercado e a chance de conduzir a mudança sem mais desgaste." Caetano olhou para Djanira. "Então, vamos começar por onde deveria ter começado há muito tempo. Pela verdade." O auditório não era grande, mas concentrava o suficiente para que qualquer frase mal colocada abrisse mais feridas do que respostas. Djanira ficou ao lado do púlpito sem usá-lo, preferindo a proximidade direta com as pessoas. Caetano permaneceu 2 passos atrás por alguns segundos, até entender que aquele posicionamento não podia durar nem mais 1 minuto. Então avançou para a frente, parou diante da equipe e recebeu um silêncio firme, desconfiado, atento. Havia ali funcionários antigos, recém-contratados, líderes inseguros, profissionais cansados, gente que ainda acreditava e gente que já tinha aprendido a não esperar nada. Ele reconheceu rostos, percebeu o quanto conhecia pouco da vida de quase todos e sentiu o peso disso com mais clareza do que em qualquer reunião fechada. Quando falou, a voz saiu menos polida do que de costume, mas muito mais honesta. "Eu pedi a presença de vocês hoje porque a empresa precisa de um comunicado claro e porque eu também preciso dizer algo que já deveria ter dito há bastante tempo." Ninguém se mexeu. Djanira manteve o olhar na equipe, sem apressá-lo nem ampará-lo. "Nas últimas semanas, e principalmente nos últimos meses, eu permiti que decisões importantes se afastassem da realidade desta empresa. Confiei em filtros errados, adiei conversas necessárias e deixei de escutar pessoas que tinham coragem e competência para alertar o que estava acontecendo. O resultado disso atingiu áreas, processos e pessoas. Alguns rostos endureceram. Outros apenas aguardaram. Caetano continuou: "A partir de hoje, a presidência executiva da empresa será exercida por Djanira Batista. Essa decisão é válida, formal e conta com meu reconhecimento público e integral. Ela assume porque tem preparo, porque teve coragem de enxergar o que eu não quis enxergar a tempo e porque provou, com trabalho, que sabe o que precisa ser feito." Houve um murmúrio controlado, não de choque, mas de confirmação do que muitos já tinham percebido por fragmentos. Ele ergueu um pouco mais a voz. "Se alguém ouviu versões diferentes, eu peço que considere apenas esta. Não houve imposição escondida. Houve mudança necessária, e eu assumo minha parte nisso." Djanira então deu um passo à frente e falou com objetividade: "Obrigada. Agora eu quero falar do que vem adiante. Esta empresa não vai se reerguer com discurso bonito, nem com medo, nem com disputa de corredor. Vai se reerguer com responsabilidade, clareza e respeito. Hoje ainda serão anunciadas mudanças internas em áreas críticas. Nos próximos dias, cada setor terá reuniões específicas para revisão de metas, processos e escuta direta. Nenhuma decisão estratégica será tomada sem análise real dos impactos humanos e operacionais. E para quem ainda está em dúvida se isso é uma mudança de nome ou de direção, eu deixo claro: é mudança de direção." A frase estabilizou a sala, não por conforto, mas por firmeza. Uma mulher da equipe financeira ergueu a mão antes mesmo de ser chamada. "Isso significa corte." Djanira respondeu olhando diretamente para ela. "Isso significa revisão séria. Onde houver desperdício, privilégio indevido ou cargo sem função real, haverá correção. Onde houver equipe sobrecarregada, haverá reorganização. O nosso foco não é punir por aparência, é reconstruir com critério." Um homem do setor de operações perguntou: "Quem vai responder pelos erros que já aconteceram?" Caetano foi quem respondeu desta vez. "Quem precisar responder, vai responder, inclusive eu na parte que me cabe." O tom dele não buscou aplauso. E talvez por isso a equipe ouviu de outro jeito. Uma coordenadora mais ao fundo,
com visível cansaço, fez a pergunta que muitos queriam fazer. O que garante que daqui a 3 meses tudo não volte a ser como antes? Djanira não desviou. Nada garante se a mudança depender só de uma pessoa. Por isso, a partir de hoje, nós vamos criar mecanismos que continuem funcionando mesmo quando esta sala estiver vazia. Comitê de revisão, canal de relato com proteção real, metas de liderança vinculadas à permanência no cargo e reuniões abertas por área. Respeito não vai ser tratado como favor. Alzira anotava mentalmente cada reação. Osmar observava onde o peso era maior. Bento percebia que, pela primeira vez em muito tempo, a equipe estava ouvindo uma liderança sem tentar adivinhar o que precisava fingir. O primeiro momento decisivo veio minutos depois, quando o ex-diretor financeiro, Agenor, entrou no auditório sem ser chamado, acompanhado de 2 gerentes que ainda orbitavam em torno dele. Não houve escândalo. Ele caminhou com aquela confiança treinada de quem passou anos confundindo formalidade com autoridade e interrompeu o ambiente como se ainda pudesse comandá-lo. Peço licença, mas isso precisa ser esclarecido agora, antes que se consolide uma narrativa precipitada. Djanira virou o rosto na direção dele, sem alterar a respiração. Caetano não se moveu. Agenor olhou primeiro para a equipe, depois para Caetano. Há procedimentos que não foram respeitados, riscos jurídicos e decisões tomadas sem consulta ampla. Com todo respeito, isso aqui está sendo conduzido de maneira emocional. Várias pessoas baixaram os olhos, já acostumadas ao efeito que ele costumava provocar. Djanira respondeu num tom limpo. Se o senhor quiser contestar algo, conteste com documento. Agenor abriu um sorriso curto, condescendente. Tenho vários. Osmar ergueu uma pasta já separada. Nós também, inclusive os que o senhor preferiu não mencionar. O ambiente mudou. Agenor percebeu. Ainda assim insistiu. Tudo isso pode ser revisto. Caetano, pense melhor antes de entregar a presidência por pressão. Caetano deu um passo à frente. Não estou entregando por pressão. Estou reconhecendo por responsabilidade. Agenor tentou recuar para a última arma que conhecia bem, a insinuação. Você está sendo manipulado por alguém que se infiltrou na empresa. O impacto da frase foi imediato, mas não do jeito que ele esperava. Não houve medo, houve rejeição. Djanira foi direta. Eu entrei nesta empresa de frente. Quem se infiltrou foram práticas escondidas atrás de relatórios distorcidos. Agenor virou para ela. A senhora se aproveitou do acesso operacional para construir uma narrativa favorável. Não, Djanira respondeu. Eu usei o acesso que o trabalho real me deu para ver o que o senhor se esforçou para esconder. Caetano então pediu a palavra de modo que ninguém mais ousou interromper. Chega. O problema desta empresa começou quando eu aceitei ser protegido da realidade. O senhor se beneficiou disso e eu permiti. Hoje acaba. Agenor ainda tentou rebater, mas Osmar abriu a pasta e leu trechos objetivos. Mudanças indevidas em prioridades de pagamento, benefícios a fornecedores ligados a interesses pessoais, ocultação de alertas operacionais, pressão sobre lideranças que discordavam. Alzira acrescentou registros de reuniões canceladas e relatórios alterados. Bento confirmou a cadeia de validação. A equipe ouviu tudo em silêncio pesado. Não havia exagero, não havia espetáculo. Havia consistência. Agenor percebeu que não havia mais espaço para sustentar a antiga postura. Isso não vai ficar assim, disse, já sem firmeza real. Djanira respondeu. Não vai mesmo, porque desta vez vai ficar registrado direito. Ele saiu sem conseguir recuperar presença. Os 2 gerentes que vieram com ele saíram logo atrás, menores do que entraram. A partir dali, o auditório respirou de outro jeito. Não como quem se sentia seguro de repente, mas como quem finalmente via a mentira perder força. Djanira concluiu a reunião com orientações práticas, prazos, nomes e medidas objetivas.
Nada de frases vagas, nada de promessas que dependessem de fé. Quando terminou, parte da equipe se aproximou. Uns queriam entender melhor, outros queriam agradecer sem se expor demais. Uma analista mais jovem disse com os olhos marejados: "Eu achei que nunca ia ver alguém falar com clareza aqui dentro." Djanira respondeu apenas: "Agora você vai ver trabalho." Um supervisor antigo apertou a mão de Caetano com respeito contido. "Ainda dá tempo, se o senhor sustentar o que começou hoje." Caetano assentiu. "Eu vou sustentar." Ele sabia que dali em diante qualquer recaída seria percebida por todos. E talvez fosse justamente disso que precisava para não voltar a se esconder. Nas semanas seguintes, a empresa entrou num ritmo duro, intenso e decisivo. Reuniões longas, revisão de contratos, levantamento de falhas, retorno de profissionais afastados, renúncias, afastamentos formais, renegociações tensas e uma rotina que deixou pouco espaço para qualquer ilusão de transformação rápida. Djanira assumiu a linha de frente sem teatralidade. Chegava cedo, saía tarde, escutava muito, corrigia com firmeza e só elevava o tom quando a tentativa de confundir clareza com grosseria aparecia diante dela. Caetano, por sua vez, começou o processo mais difícil da vida dele: reaprender a ocupar um lugar sem dominá-lo. Em vez de entrar em salas para encerrar discussões, passou a entrar para ouvir. Em vez de dar ordens sobre o que desconhecia, passou a pedir explicação até entender. Em vez de usar o dinheiro como prova de valor, começou a usar o tempo como gesto de respeito. Isso não o fez admirado de imediato, também não apagou o passado. Mas pouco a pouco tornou impossível fingir que ele continuava o mesmo. Uma das primeiras conversas mais duras aconteceu 3 dias depois, quando Djanira entregou a ele a lista de ex-funcionários que ainda poderiam contribuir para a reconstrução. "Eu falei sério", ela disse. "Se você quiser reconstruir confiança, vai precisar procurar essas pessoas sem defesa pronta." Caetano segurou o papel por alguns segundos. "Você vai comigo?" Djanira negou com calma. "Não, esse caminho é seu." Ele aceitou. Passou a semana revendo nomes, marcando encontros, ouvindo recusas e aceitando o peso de cada uma. Uma ex-gerente desligou a chamada antes do 2º minuto. Um supervisor o recebeu só para dizer que tinha perdido a paz dentro da própria casa por causa do ambiente que se instalou na empresa. Uma coordenadora ouviu o pedido de desculpas em silêncio e respondeu apenas que precisava pensar. Cada encontro diminuía um pouco o homem acostumado a ser poupado e, ao mesmo tempo, o tornava maior de um jeito novo. Quando voltou ao escritório depois de uma dessas conversas e encontrou Djanira sozinha, revendo projeções na sala de reunião, ela percebeu no rosto dele algo que ainda não tinha visto. Não era cansaço comum. Era maturidade começando a aparecer no lugar da antiga rigidez. "Foi ruim?" ela perguntou. Caetano largou a pasta na mesa. "Foi justo." Djanira assentiu. Então serviu. Ele apoiou as mãos na cadeira e ficou alguns segundos olhando para o quadro, os copos, os relatórios. Era a mesma sala da primeira manhã, mas já não tinha a mesma energia. "Hoje, uma ex-coordenadora me perguntou por que eu mereceria uma segunda chance se tantos nunca tiveram a primeira." Djanira fechou o notebook. "E o que você respondeu?" Ele respirou fundo. "Respondi que talvez eu não mereça, mas que, se me for dado o espaço para corrigir, eu vou usar esse espaço para que outros não sejam tratados do jeito que foram." Djanira o observou com mais cuidado. Foi uma boa resposta. Caetano sorriu de lado. "Foi a primeira resposta minha em muito tempo que não saiu pronta." "Melhor assim.
O vínculo entre os dois cresceu no mesmo terreno em que a confiança profissional se consolidava, sem pressa, sem gestos forçados e sem aquela leveza artificial de histórias que fingem que duas pessoas maduras se entendem sem peso nenhum entre elas. Havia peso, havia passado, havia diferença de trajetória, de ferida, de hábito. E justamente por isso, cada aproximação deles importava. Certa noite, depois de uma reunião que avançou até tarde, os dois ficaram sozinhos na copa do andar, dividindo o café morno e alguns minutos de silêncio que nenhum dos dois sentia necessidade de preencher. Caetano foi o primeiro a quebrar a pausa. Eu passei anos achando que gente forte era gente que não se mostrava cansada. Djanira segurou o copo nas duas mãos. Muita gente aprende isso cedo. E você? Ela demorou a responder. Eu aprendi cedo que se eu demonstrasse cansaço na hora errada, iam usar isso para me empurrar de volta para um lugar de obediência. Caetano olhou para ela, não para contestar, apenas para entender melhor. Deve ter sido pesado. Djanira não embelezou a memória. Foi. Mas me fez escolher com cuidado onde eu colocaria minha vida. Não trabalho para agradar ego. Trabalho para construir algo que faça sentido. Ele baixou o olhar por um instante. Eu queria ter entendido isso antes. Ela respondeu sem dureza. Talvez antes você não conseguisse. A honestidade dela nunca vinha para confortar. E talvez por isso confortasse mais do que qualquer frase preparada. Você sempre fala assim? Ele perguntou. Djanira deu um meio sorriso curto. Assim como se estivesse me impedindo de escapar de mim mesmo. Se eu não fizer isso, você tenta. Os dois sorriram de verdade pela primeira vez, sem peso total entre eles. Foi breve, mas suficiente para mudar alguma coisa. Essa mudança ficou mais visível quando a primeira fase da reorganização começou a dar resultado concreto. Fornecedores importantes aceitaram renegociar condições. Um grupo de profissionais antigos topou voltar em posições estratégicas. O clima interno ficou menos travado. O canal de relatos passou a receber informações úteis e a mostrar que havia muita gente pronta para contribuir quando deixava de sentir medo. Djanira conduzia tudo com firmeza crescente, e Caetano passou a se tornar um apoio real, não um nome decorativo nem um dono ferido. Ele acompanhava conversas difíceis, assumia falhas sem transferi-las e, aos poucos, fazia com que parte da equipe enxergasse que sua permanência no conselho não era ameaça à mudança, mas compromisso com ela. Ainda assim, havia um ponto que ele evitava tocar: o que sentia por Djanira. Não porque fosse infantil ou impulsivo, mas justamente porque não queria misturar gratidão, admiração e atração com pressa ou confusão. Ele sabia o tamanho da responsabilidade dela, sabia que qualquer gesto fora de hora soaria desrespeitoso, e por isso se segurava. Djanira percebia, e em vez de se incomodar, respeitava o silêncio dele. Ela também sentia algo crescendo, algo maduro, atento, construído entre conversas objetivas, olhares mais longos do que o necessário e uma confiança rara de encontrar. Mas não queria repetir na vida pessoal a mesma pressa que tantas vezes viu arruinar escolhas profissionais. Então os dois seguiam, um ao lado do outro, no espaço rigoroso em que o afeto ainda não tinha nome, mas já influenciava a forma como cada um enxergava o outro. O suspense voltou com força quando surgiu a notícia de que Agenor, agora fora da empresa, tentava judicializar a transição com base em versões distorcidas e documentos recortados. O objetivo era claro: gerar ruído suficiente para enfraquecer a imagem da nova gestão no momento em que os resultados começavam a aparecer. A equipe jurídica reuniu tudo numa sexta-feira de manhã, na mesma sala de reunião onde a história tinha virado. Osmar apresentou o cenário com objetividade.
Ele quer construir a imagem de que Djanira agiu com conflito de interesse e acesso irregular. Alzira abriu uma pasta com registros cronológicos. Nós temos comprovação de todas as etapas e de todos os vínculos formais que sustentam a transição. Bento cruzou os braços. O problema não é só vencer no papel, é impedir que a dúvida se espalhe antes. Caetano olhou para Djanira. Ela estava concentrada, mas ele conhecia o suficiente para perceber o desgaste. Você dormiu? Ela nem tentou disfarçar. Pouco. Comeu? Mais ou menos. Ele quase sorriu da resposta objetiva. Depois, conteve o gesto. Depois dessa reunião, você vai parar 20 minutos. Djanira ergueu o rosto. Isso foi uma ordem. Foi cuidado. O silêncio rápido que se seguiu disse mais do que qualquer comentário. Osmar desviou os olhos para não atrapalhar o momento. Alzira fingiu revisar uma folha. Bento respirou baixo. Djanira voltou ao ponto central. Vamos resolver isso primeiro. Depois eu paro. Caetano assentiu, mas manteve no olhar a promessa de que não esqueceria. A estratégia de resposta foi montada sem alarde. Nada de correr para a imprensa com frases de efeito. Nada de fazer da própria dor um produto. Djanira insistiu na linha que vinha conduzindo desde o início. A gente responde com documentação, consistência, resultado e serenidade. Caetano concordou. Em outras mãos, aquilo poderia soar fraco. Nelas, soava forte. O processo perdeu fôlego rapidamente, porque não se sustentava diante dos registros reais e da legitimidade da transição. Mais importante que isso, a equipe viu a liderança atravessar mais uma crise sem cair em pânico. Isso consolidou algo que relatório nenhum mede com facilidade: confiança prática. Na segunda-feira seguinte, durante uma reunião com coordenadores, uma das líderes de projetos pediu a palavra no fim do encontro. Eu só queria dizer uma coisa. Faz muitos anos que eu trabalho em empresas diferentes. Esta é a primeira vez que eu vejo uma mudança desse tamanho acontecer sem que a base pague o preço sozinha. Djanira agradeceu, com um gesto simples. Caetano ouviu aquilo e entendeu, com força total, o que realmente significava salvar uma empresa. Não era salvar patrimônio, era impedir que o peso da falha de poucos fosse empurrado para as costas de muitos. Foi também nessa fase que a relação entre os dois finalmente saiu do território implícito para o da verdade dita. Não aconteceu com pressa nem em cena montada. Aconteceu numa noite comum, depois de um encontro produtivo com um grupo de funcionários antigos que aceitaram voltar para apoiar a reconstrução. Quando o prédio já estava quase vazio, Caetano encontrou Djanira na sala de reunião, recolhendo anotações do quadro. Você não precisa fazer isso sozinha, ele disse. Ela continuou apagando a última linha. Eu sei. Ele entrou, recolheu 2 pastas e fechou a porta. Não para isolar o momento, mas para protegê-lo do corredor. Tem uma coisa que eu quero dizer há alguns dias. Djanira virou o rosto na direção dele, séria, atenta, sem medo. Então diz. Caetano apoiou as pastas na mesa. O que existe entre nós não começou do jeito que qualquer pessoa escolheria. Começou num lugar de tensão, de exposição, de diferença de posição e de falhas minhas que não podem ser esquecidas. Eu sei disso. Por isso eu não queria confundir o que sinto com gratidão ou impulso. Djanira ouviu sem interromper. Mas não é impulso. E não é gratidão. Eu admiro sua coragem, sua inteligência, a forma como você olha para as pessoas sem usar isso para parecer melhor do que é. E nos últimos dias, eu percebi que não é só admiração profissional. Eu penso em você quando saio daqui. Eu quero saber se você descansou, se comeu, se está carregando o peso sozinha. E eu não quero transformar isso num problema para você. Então eu só vou te perguntar uma vez, com o respeito que você merece.
Existe espaço para que a gente descubra o que isso pode ser sem atropelar nada? Djanira não respondeu de imediato. Ela deixou o pano sobre a mesa, apoiou uma das mãos na cadeira e sustentou o olhar nele com a seriedade que sempre a acompanhava. Quando falou, a voz saiu baixa e firme. Existe, porque eu também pensei nisso mais do que deveria para alguém que tem tanta coisa para resolver. Caetano soltou o ar, quase sem perceber. Djanira continuou. Mas eu não quero uma história construída em cima de encanto por crise. Eu quero paz para olhar para você, sem dúvida. Ele assentiu. Eu também. Então vai ser devagar. Vai. Um silêncio bom se instalou. Não vazio, não constrangido. Apenas bom. Caetano então perguntou, agora com um cuidado quase desarmante. Posso te levar para jantar quando a entrega da primeira fase terminar? Djanira respondeu com o primeiro sorriso realmente leve que ele viu nela. Pode, se você não cancelar. Caetano sorriu de volta. Não cancelo. O jantar aconteceu 2 semanas depois, quando a primeira fase da recuperação foi oficialmente concluída com resultados acima do previsto. Recontratação de profissionais-chave, estabilização dos contratos mais críticos e um clima interno radicalmente diferente do que existia na manhã em que tudo começou. Não foi um encontro extravagante, foi num restaurante discreto, tranquilo, onde nenhum dos dois precisou encenar nada. Falaram de trabalho, sim, mas também de infância, de mãe, de perdas, de culpa, de esforço, de sonhos que ficaram pelo caminho e dos que ainda podiam ser vividos. Caetano contou sem pose o quanto a morte do pai o endureceu de um jeito ruim. Djanira falou da mãe com a mesma firmeza com que falava da empresa, mas com um brilho nos olhos que deixava claro o tamanho do amor e do sacrifício daquela história. Ele ouviu tudo com respeito inteiro. Ela ouviu sem pressa a parte dele que o dinheiro nunca tinha resolvido. Quando saíram do restaurante, já tarde, não havia dúvida de que o afeto entre eles era adulto, consciente e forte. Não nasceu de fantasia, nasceu de verdade enfrentada junto. Caetano pediu permissão antes de segurar a mão dela. Djanira permitiu. E o gesto simples teve mais peso do que qualquer promessa. Os meses seguintes consolidaram o que antes parecia improvável. A empresa voltou a crescer, mas de modo mais sólido e menos vaidoso. As lideranças passaram a ser cobradas por resultado e comportamento. O conselho deixou de funcionar como parede protetora de decisões mal explicadas. Djanira ganhou respeito amplo, não por ter vencido uma disputa, mas por ter construído uma direção confiável. Caetano encontrou um novo lugar dentro da própria trajetória. Continuou sendo um homem de negócios forte, mas deixou de medir força pela quantidade de portas que podia fechar. Passou a medir pela quantidade de verdades que conseguia suportar sem fugir. A equipe notava. Os parceiros notavam. E, acima de tudo, ele próprio notava. Numa reunião interna de fechamento do semestre, quando os indicadores positivos já não eram projeção e sim fato, Alzira comentou com sinceridade. A maior mudança daqui não foi no fluxo de caixa. Foi no jeito como as pessoas entram nesta sala. Osmar completou. Antes, elas entravam para se proteger. Agora entram para trabalhar. Bento olhou para Caetano e Djanira e disse o que resumiu tudo. Quando a verdade deixou de ser risco, a empresa voltou a ter futuro. No campo pessoal, eles mantiveram o mesmo cuidado que tinham prometido um ao outro. Sem espetáculo, sem atropelo, sem esconder o suficiente para virar ruído. Quando decidiram tornar a relação conhecida para o círculo mais próximo, fizeram isso com naturalidade. Houve surpresa, claro, mas também houve compreensão, porque ninguém que os observasse com honestidade poderia chamar aquilo de impulso. Era consequência de convivência profunda, respeito conquistado e escolha madura.
Janira jamais abriu mão da própria posição para caber na história dele. Caetano jamais tentou encurtar o caminho dela para se sentir maior. Eles se encontraram no ponto raro em que duas vidas fortes conseguem caminhar lado a lado sem se diminuir. Em casa, nas poucas noites livres que começaram a surgir, conversavam longamente sobre o dia, riam do que antes seria impossível achar graça, dividiam silenciosamente o cansaço e aprendiam um com o outro um tipo de presença que nenhum dos dois tinha vivido de forma inteira. Caetano se tornou atento sem ser invasivo. Janira se permitiu descansar sem sentir culpa. Isso, para os dois, era um avanço tão importante quanto qualquer vitória profissional. O encerramento de tudo aconteceu quase um ano depois, na inauguração do novo Centro de Formação Interna da empresa, criado para preparar lideranças de base e garantir que ninguém precisasse atravessar invisibilidade e silêncio para ser reconhecido. A decisão de dar ao programa o nome de Nair Batista, mãe de Janira, foi aprovada por unanimidade, mas ela só soube no dia do evento. Quando o painel foi revelado e o nome apareceu diante da equipe reunida, ela ficou imóvel por um instante, sem conseguir esconder o impacto. Caetano estava ao lado dela e não tentou falar antes do tempo. Esperou que ela respirasse, esperou que ela olhasse de novo, esperou que o momento fosse dela. Quando Janira finalmente se virou para encarar o grupo, havia emoção no rosto, mas não fragilidade quebrada. Havia orgulho, memória e reparação. Minha mãe trabalhou a vida inteira para que eu pudesse estudar sem precisar agradecer por migalha, ela disse. Se este espaço ajudar outras pessoas a crescerem com dignidade, então tudo o que aconteceu até aqui terá valido ainda mais. A equipe aplaudiu de pé, não por obrigação, mas porque entendia a dimensão do que estava sendo devolvido à história dela. Caetano olhou para aquele auditório transformado, depois para a sala de reunião ao lado, visível pelo vidro, e lembrou com clareza da manhã em que entrou atrasado, duro, cercado de certezas vazias. Parecia outra vida, e era. Mais tarde, quando o evento terminou e o prédio foi esvaziando, ele e Janira voltaram por alguns minutos à mesma sala onde tudo começou. O quadro estava limpo, a mesa organizada. A luz do fim da tarde atravessava o vidro com suavidade, e os dois permaneceram em silêncio diante daquele espaço que, sem sair do lugar, tinha testemunhado a queda de uma versão dele, a afirmação completa dela e o nascimento de uma história que nenhum dos dois teria escolhido da forma como começou, mas que ambos agora reconheciam como verdadeira. Caetano segurou a mão de Janira e os dois ficaram olhando para a sala sem pressa de ir embora. Não havia mais nada a provar ali dentro. O que precisava ser dito já tinha sido dito, o que precisava ser enfrentado já tinha sido enfrentado, e o que parecia impossível naquela primeira manhã agora estava de pé, inteiro, limpo e vivo. A empresa tinha futuro. A dor tinha deixado de mandar em silêncio, o amor tinha encontrado espaço sem apagar a força de nenhum dos dois, e eles saíram dali sabendo que a melhor parte da história não estava no choque da revelação, mas na vida sólida que conseguiram construir depois dela.